Uma jornada de fé. Em uma terra de fé e histórias, surge uma voz. A voz de Armando Eduardo Silva, nascido e criado na cidade de Pedro Leopoldo. Desde a infância, sua trajetória foi marcada por desafios, mas também por uma fé inabalável e uma superação que inspira. Este documentário é um olhar profundo sobre a vida de um homem que transformou a luta em propósito. De primeiras reuniões em sua sala de casa, a liderança de uma das maiores igrejas da cidade, com filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Amigos de longa data e parceiros de ministério se juntam a nós para compartilhar memórias e testemunhar a humildade e a dedicação de um homem que sempre teve uma palavra de conforto e esperança para todos. Um líder que, acima de tudo, se mantém fiel à sua família e à sua comunidade. Prepare-se para conhecer a jornada de Armando Eduardo Silva. Um exemplo vivo de que a fé, a humildade e a perseverança podem construir um legado extraordinário. Também excelente, muito bom, o pastor Armando nisso. Então, onde ele vai, ele levanta um trabalho. Um pai. É um pai mais novo do que eu, né? Mas é igual um pai que me ajudou, né? Me deu a mão, me ajudou a sair, né? De um lamaçal de pecado, né? Um pastor. O pastor Armando, quando eu conheci ele, e conheci os pais dele também, entendeu? Então, ele pregava para mim. A trajetória de Armando Eduardo da Silva.
infância. Nasci aqui em Fidalgo, distrito de Pedro Leopoldo, em 1940. Eu sou o 13º de uma família de pai e mãe. E só de pai tinha um irmão. Então, a gente fala 13 irmãos, contando com um que já era do meu pai. Então, de pai e mãe são 12. E com o papai já tinha, completou os 13. E minha família, apesar de não ser evangélica, mas era temente a Deus. Ensinava para a gente os caminhos do Senhor, ensinava a não orar, mas rezar. Ensinava a gente o temor de Deus. Católico praticante. Então, todas as noites tinha a reza, antes de dormir, orientação sobre os 10 mandamentos. Eu me lembro até um detalhe importante, que eu fui brincar na casa dos parentes, e a gente na roça não tinha brinquedos feitos em fábrica, mas a gente mesmo fazia artesanal. E peguei um dado de brinquedo deles, levei ele para casa e não consegui dormir à noite, porque eu lembrava, a mamãe falava, não furtarás, né? Não tomarás nada alheio. Então, aquilo ficava na minha mente. No outro dia eu fui lá de manhã e entreguei o dado novamente. Então, a religião, o ensino religioso, ajudou muito na minha construção espiritual. E quando eu fiz 5 anos, eles me trouxeram aqui para Pedro Leopoldo porque minhas irmãs começaram a trabalhar na fábrica de tecido, Cachoeira Grande, e minha mãe teve que vir para servir de companhia para elas e me trouxe. E de frente da nossa casa tinha uma diretora do grupo recém-fundado, Grupo Escolar Rui Barbosa. Estava começando naquele mês o Grupo Rui Barbosa. Era um galpão alugado de uma fábrica de vassoura desativada que tinha de frente à estação. E ela me vendo lá, um dia ela chamou minha mãe e falou, escuta, esse menino seu é inteligente. Eu gostaria que a senhora deixasse eu fazer a matrícula dele na minha escola. Eu não sei se é porque estava faltando aluno, se realmente eu era inteligente. E mamãe então deixou. Eu estava fazendo 6 anos, mas mamãe perguntou, mas não é com 7 que matriz? Não, mas ele é inteligente, pode entrar antes do 7. Eu comecei a frequentar o Grupo Rui Barbosa com 6 anos. Com 11 anos eu terminei o primário e tinha um ano que a gente fazia mais, chamava admissão ou 5º ano. Então com 11 anos eu formei. Mas eu nunca tive um livro naquela época na minha vida. Tudo era copiado à mão, tudo manual. Era tudo manuscrito, né, que eles falavam. E toda a matéria tinha que copiar à mão. E era aquelas, ou lápis ou caneta de tinteiro, que tinha uma penazinha de metal. E depois em casa que eu ia estudar aquilo, ver o que eu tinha copiado e tal. O primeiro livro que eu ganhei foi a biografia de Rui Barbosa, que foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo na época, né? Então, quando eu consegui terminar o curso, a 5ª série, aí a professora me deu um livro da história de Rui Barbosa. Eu conservei esse livro até quase 30 anos de idade, depois emprestei para uma pessoa e ele não voltou mais. E nisso, um dia eu passando pela rua principal de Pedro Leopoldo, passo de frente à igreja católica e vi uns meninos de branco, terninho branco, entrando na igreja em fila, e umas meninas de vestido branco. Eu entrei no meio, estava todo sujo, descalço, cabelo todo desarrumado, porque ficava jogando bola na rua com os meninos, né? E eu acompanhei aqueles meninos lá para dentro. Cheguei lá, o padre estava dando a comunhão, eles falavam Santa Comunhão ou Primeira Comunhão para aqueles meninos. Mas já foram preparados, fizeram cursos, roupas adequadas, né? Mas eu estava todo sujo, descalço. O padre ficou com dó de mim. Eu entrei na fila e me deu também a hóstia. E eu tomei a hóstia, cheguei em casa, contei para minhas irmãs, elas ficaram com alegria, mas em mesmo tempo ficaram chateadas, eu ia daquele jeito. Aí elas providenciaram, compraram para mim um terninho branco, meia branca, sapato e tal, e me levou para fazer o curso. Aí fiz a primeira comunhão de verdade. Então foi assim, muito criado num sistema religioso muito bom. E
Quando eu fiz mais ou menos 10 anos, eu comecei a ajudar o padre, era se falar sancristão ou coroinha. Mas a missa era em latim, ninguém entendia a missa. Eu tinha que aprender a missa em latim. Então o padre conversava comigo o tempo todo em latim, eu tinha que responder em latim. É por isso que o povo tinha um ditado, um provérbio que dizia, isso para mim é missa, quando eles não entendiam uma coisa, porque a missa ninguém entendia, ela era em latim. E veio um padre holandês para fazer um trabalho aí, acho que é missões, e eu fui ajudar esse padre. Ele já falava um pouco enrolado, e daí latim ainda. Aí ele conversou comigo em latim, algumas coisas eu custei responder. Ele me xingou, falou, não, vai aprender primeiro, depois você volta. Aí foi aonde que eu afastei da... Mas já estava vestindo a batina branca, já estava acompanhando as procissões, já ajudava na celebração da missa. Eu me lembro que o padre chegava e falava assim, Domus Obiscum, aí eu tinha que responder, Ticum Spiritu Tuo. Ele falava, o Senhor é contigo, eu falava, com o Senhor também. E esse era o início da missa. Mas esse dia eu demorei a responder e esse padre ficou um pouco nervoso e tal. Eu era muito tímido e sou até hoje, então eu recuei. Mas continuei frequentando a igreja, indo às missas e tal. E isso me ajudou muito porque eu tinha assim, um temor de Deus e sempre orava toda noite, pedia a Deus para não deixar eu morrer sem salvação e nem minha família. Família numerosa e eu olhava minha família, o Senhor, não deixa eu morrer sem salvação e nem a minha família. Então aqui que a gente juntava de noite a meninada, que os primos, para jogar, fazer brincadeira, contar história, passar anel, a gente tinha um negócio de brincar de pegador aqui, pegar vagalumes, era muito divertido. Ela era aqui de frente para lá, 2 janelas na frente, uma porta, e tinha um tipo de um passeio de pedra na frente, onde a gente sentava à noite para contar história. E a nossa família era muito grande, eram 13 filhos, papai e mamãe, eram 15 pessoas. Tirava água na cisterna para lavar roupa, para todo mundo tomar banho, para toda a serventia da casa, tirava na cisterna aqui, certo? A gente passava uma vida muito boa. E ali na lagoa tinha sapo de toda qualidade. E eles pareciam uma banda de música, cada um num tom. Onde à noite a gente dormia escutando a banda de sapo cantando, parecia uma banda de música. A conversão. Foi quando eu completei mais ou menos 20 anos e me casei e ganhei uma Bíblia de presente. Tinha uns missionários vindo aqui em Leopoldo, dos Estados Unidos, eles se radicaram em Venda Nova e evangelizavam as cidades aqui adjacentes, as cidades vizinhas. Eles trabalhavam muito aqui, Lagoa Santa, pregando o evangelho. Um chamava José Smith, ele tinha 82 anos. A esposa dele, tia Gene, tinha 80 anos. E a tia Nelly, que era acho que a cunhada dele ou a irmã dele, tinha 93. E eles começaram a fazer um trabalho de rua, evangelizando as esquinas. E eles eram uma igreja antidenominacional. Eles não gostavam de placa de igreja, nome de igrejas. Em 1963, por aí. E eles pregavam como Apocalipse, a igreja que está em Leopoldo, a igreja que está em Sete Lagoas, a igreja que está em Belo Horizonte, mas não aceitava denominação. E um primo meu converteu com eles o levaram para ensiná-lo inglês, depois voltou com ele para evangelizar a cidade. E ele me deu uma Bíblia de presente. E eu guardei essa Bíblia ainda por um tempo bom, junto com os outros livros, e não tive curiosidade de ler. Também, para mim, eu achava que era um livro de crentes, que era outra religião, não entendia. E um dia, eu estudando no colégio em Leopoldo, onde eu formei em contabilidade, tinha um padre que dava aula de religião para nós. E na hora do recreio, eu perguntei para ele, eu trouxe um livro aqui, que eu ganhei de uns crentes, para saber se eu posso ler esse livro ou não. Ele olhou e falou assim, Armando, eu vou te contar um segredo.
isso aqui é uma carta que Deus deixou para os homens, felizes aquele que seguir por ela. Aí eu voltei para casa 10 horas da noite, que a aula terminava às 10 horas, e já fui entrando, comecei a ler a Bíblia, li até o outro dia clarear, até mais de 6 horas do outro dia, sem parar, e quanto mais eu lia, mais bonito e mais interessante eu achava. E aí passei a ser um leitor nato da Bíblia. E muito sofrimento, a minha esposa tinha um problema de epilepsia, ela desmaiava sempre, o meu filho mais velho nasceu, ficou asmático, e muito sofrimento. Meu irmão ficou perturbado, ficou um pouco louco, ficou 13 anos louco, e então o sofrimento era muito grande. Aí eu tive necessidade de procurar mais Deus. É onde que eu comecei, às vezes parecia um evangélico aí, muito difícil, vinha de fora, fazia pregação na praça, eu sempre estava presente, quando eu podia e sabia, né? E assim comecei. Logo, esses americanos abriram um ponto de pregação aqui em Leopoldo, numa Liga Operária, era uma sede dos operários, chamava Liga Operária. E eu fui lá. Eles me convidaram e eu fui. Eu me lembro que primeiro, quando eu entrei na igreja, o primeiro hino que eu estava cantando, que nunca mais esqueci, é o 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. E aquilo me encheu de uma alegria que eu transbordava. E foi o primeiro dia que eu fui à igreja. E ali comecei frequentando a igreja. Essa Bíblia que eu ganhei acabou, de tanto eu ler, ela desmanchou. Ela acabou. Mas, como eles eram desse sistema, não queria fundar uma igreja, pôr um nome, uma coisa assim, então a gente continuou aquele grupinho aí, orando e visitando. Aí começamos a igreja na sala de casa. Mas eu não tinha intenção nunca de ser pastor, nem de abrir igreja. Eu sou João Nunes, pastor da Igreja Evangelho de Jesus, do Ministério Vida Plena. Tenho 84 anos incompleto, depois de amanhã eu completo 84 anos. Os irmãos Mirkles, eles tinham uma missão no mundo, uma visão de ganhar almas para Jesus. Eles chegarem em Leopoldo trazendo a Bíblia, e em cada lugar que eles levantavam um grupo para adorar, louvar a Deus, eles davam o nome da cidade àquele grupo. E nós recebemos o grupo aqui de Igreja Evangélica de Pedro Leopoldo. Quando o Abílio, quando ele deixou a direção da igreja, sabe? Ele entregou a igreja para o pastor José Gomes Pimenta, que era um senhor que tinha sido preparado também pela mesma organização evangélica que havia trabalhado com a Abílio. Ele tinha estudado na mesma escola, então ele veio de Venda Nova para cá, para cuidar da igreja. Aí ele também ficou uns tempos aqui conosco, mas não organizou, não registrou a igreja. Aí mais tarde, o pastor Zé Gomes decidiu ir embora e queria entregar a igreja para uma outra denominação, e nós então começamos a não gostar da ideia. Não gostamos da ideia. E aí nós começamos a reunir. Nós reunimos na casa do irmão Sidney de Jesus Ferreira e fazia culto lá, fazia escola dominical lá,
reunia na casa do pastor Armando e fazia culto lá, reunia na minha casa. Então, quando surgiu a necessidade de organizar mesmo a igreja, aí nós registramos a igreja, onde colocamos lá o nome de Igreja Evangélica de Jesus. E então a minha conversão, o meu encontro com Jesus mesmo, a minha transformação na minha vida espiritual se deu no mês de agosto de 1965. Daí, dessa época para cá, eu passei a ser conhecido como crente aqui em Pelopondo. Até então, não. Ministério. Eu era casado, eu casei com 20 anos e me converti aos 23. Então teve esse detalhe que nós começamos um trabalho evangelizando e converteu muitas pessoas. Meu nome é Geraldo Lemos, 83 anos de idade. Meu nome é Alda Guimarães, 82 anos de idade. E o início da nossa igreja foi na sala da casa do pastor Armando. Aquela sala era um santuário de bênção. Tinha bênção todos os dias. Deus não media, né, a quantidade que era derramado ali naquela sala. Tinha a escola dominical, tinha os cultos, os quartos era a escolinha para crianças e a sala de adultos. E todo sábado nós fazíamos culto de vigília, cada dia numa casa. Um dia na casa do pastor João Nunes, outro dia na minha casa, outro dia na casa do pastor Sidney Ferreira. E assim, todas as noites nós subíamos um monte. Durante 6 meses, com chuva, sem chuva, é um voto que nós fizemos de ir a um monte. Então ia todos os dias. E não era assim orar e descer, ele ficava até o dia clarear, a noite toda. E depois, 7 horas da manhã, todo mundo ia trabalhar. E aconteceu que Deus começou fazendo maravilha, fazendo curas, derramamento do Espírito Santo. José Evaristo Barreto. Nós todos estávamos no fogo da fé, procurando ganhar almas para Jesus, que estava começando, né? Mas já tinha uns 2 anos de igreja, né? Só não tinha salãozinho pequeno, mas foi crescendo aos poucos. Bom, ele chamou o irmão Pedro e falou assim: irmão, vem cá, traz essa menina aí. Os irmãos ficam em oração. Essa menina vai andar agora. Pois ela pegou a menina e começou a orar, expulsar aquele espírito mal daquela menina. Aí todos nós glorificando o nome do Senhor, pôs a menina no chão, pegou ela pela mão e falou: aleluia! Aí que a igreja cresceu. Quem ouviu que estava ali em volta, aceitaram a palavra. Nós trabalhávamos durante o dia, durante a noite a gente estava no culto na casa dele, e o dia que não tinha culto a gente estava no monte, ou às vezes depois do culto a gente estava no monte buscando a Deus. Nós tivemos, assim, experiências junto que, se eu contar, você pensa assim, isso é uma besteira, né? Teve um dia, pastor Armando, eu trabalhava com táxi, então eu tinha carro porque eu tinha que ter, né? Era meu ganha-pão, era minha ferramenta. Ele tinha mobiliadora, que era, né, a ferramenta dele. Um dia o pastor Armando chegou na praça, eu tinha comprado um carro, estava zerinho, novinho, sem placa, estava novinho, sabe? Fui na agência, busquei um carro, e o pastor Armando chegou e falou com... Irmão, eu estou, né? Deus está colocando no meu coração uma
Uma pregação lá em Pirapama. Aqui em Pirapama tem 147 quilômetros, né? Praticamente 150 quilômetros. Na época, né, pastor, era uma estrada de terra, mas terra mesmo. O pastor Armando arranjou mais uns 2, né? Vão num lugar que Deus está mostrando lá em Pirapama. Quem sabe se começa lá, né? Aí falou, mas você com esse carro novinho? Falei, vamos lá, né? O carro não é meu, o carro é dele, né? Ele me deu para mim trabalhar, né? Mas é dele e ele me dá, toma a hora que ele achar que convém, porque é dele, não é meu, né? Então vamos lá. E nós saímos daqui. E eu, o pastor Armando e mais 2. E nós fomos, passamos 7 Lagoas. Assim que passamos 7 Lagoas, acabou a estrada, né? Aí era terra. E tinha passado uma máquina na estrada. Então a gente estava andando e estava sentindo a terra batendo nos pés da gente no fundo do carro. Carro novinho, zerinho, né? Nós fomos para Pirapama. Quando chegou a uma certa distância, o carro fez um barulho estranho, né? Taf, 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 né? Aconteceu alguma coisa. Encostamos, né? Paramos. O carro tinha soltado a porca da ponta do amortecedor. Então soltou e o amortecedor recolheu para dentro e batia na lata, né? Naquele coxinho do amortecedor, né? Aí todo mundo deu a ideia, né? Vamos voltar. Não tem jeito de ir com um carro desse jeito, né? Vai danificar o carro, né? Falei, não. Deus mandou ir, Deus proverá. Ele mandou, Ele vai nos levar. Não vão voltar, não. A gente não desiste no meio do caminho, não. Ah, mas como é que nós vamos desse jeito? Falei, vamos. E era uma descida longa, sabe? A gente estava no topo dessa descida. Falei, não, vamos voltar. Quanto mais andar, vai distanciar mais da cidade, né? 7 Lagoas tinha agência da Ford, que era meu carro, né? Podia voltar lá e eles arrumavam, né? Mas arrumava, deixava lá, né? Para arrumar 2, 3 dias depois. Falei, não, nessa época já tem muita gente evangelizada em Pirapama. E eu soltei o carro para aquela descida abaixo, que era terra que até batia, igual eu tô falando, batia no fundo do carro, parece que era nos pés da gente, né? As rodas jogavam aquela terra no fundo do carro. E nós fomos com o carro desligado até onde ele quis, né? Até onde Deus quis, né? Quando chegou lá embaixo, tinha uma reta mais plana, né? O carro foi até onde ele quis, né? Não liguei, né? Então eu tinha que parar. Parou. Falei, vamos olhar outra vez, né? Vamos olhando, né? Até ver. Quando nós descemos naquele monte de terra, né? Nós vimos uma porca, né? Enferrujada lá no meio da terra, né? Falei, olha... Era a porca do carro? Falei, não era do carro, passou a ser, né? Foi a porca certa no amortecedor, né? Aí nós paramos, mais na frente tinha a ruela, né? Aí uns 2 subiu no para-choque do carro, ela abaixou, né? Abaixou a lataria, eu agachei lá de baixo, coloquei o amortecedor no rumo, né? Eles subiram o amortecedor, vazou para cima, pastor Armando colocou a ruela, a porca, né? E agora nós damos um apertinho aqui, do jeito que puder. Bom, fomos e voltamos sem problema. Deus, pensa bem se tinha cabimento uma coisa dessa. A gente descer, a terra estava dessa altura que é a terra solta, nem se você jogasse uma porca ali, você não acharia mais nunca.
Nós descemos, o carro foi parar exatamente onde tinha a porca e a arruela para consertar o carro, para nós acabarmos de chegar em Pirapama. Foi a mão de Deus, né? Na medida que foi aumentando o povo, aí tivemos que sair de lá, alugamos aquele salão ali, onde eles estão com, acho que um escritório agora parece, e nós viemos para cá. Inclusive tinha um moço que morava aqui na casa de uma esquina, tinha uma varanda, e daqui ele deu um tiro lá dentro da igreja, que deu muita fumaça, que as armas antigas de pólvora, eles punham esferas, né? Deu tiro, não atingiu ninguém, graças a Deus. E o culto continuou. Na próxima vez, alguém veio, jogou uma bomba caseira lá dentro e a bomba explodiu. Nós achamos também que tinha ferido alguém, mas quando a fumaça desvaneceu, não tinha ninguém ferido. Aí nós demos graças a Deus. E por causa desses problemas, é que também não tinha luz elétrica, era com luz lampião. E nós resolvemos mudar para outra rua, que Benedito Valadares, onde ainda existe do mesmo jeito, a estrutura é a mesma do salão onde nós alugamos lá. Nós começamos naquele salão lá e passamos para a igreja aqui. Aqui chamava Liga Operária, mas todos os sócios aqui tinham morrido, não tinha mais ninguém. Só tinha um senhor com 93 anos que tomava conta disso aqui. E nós entregamos para ele, compramos no bairro São Geraldo e construímos a igreja lá. E ele passou isso para São Vicente de Paulo, porque já estava no fim da vida e não tinha dono. Aqui foi a primeira igreja que nós abrimos aqui em Fidalgo. Era uma portinha só e nós pusemos aqueles bancos sem encosto, aqueles bancos simples, uma mesinha na frente e aqui fazíamos os cultos. E as pessoas vinham e se convertiam. E daqui nós compramos um imóvel, onde nós vamos passar agora, e lá construímos a igreja própria. Meu nome é Raimundo Alves. Vou fazer 93 anos, em julho. Eu tinha um carrinho velho, achei lá 40 e não sei quanto lá. Parece que é 33. Eu acho que é. E nós viajávamos nesse carro. Nesse tempo não tinha negócio de cinto, essas coisas. Então tinha vezes que nós entrava até 10 pessoas dentro do carro para ir dirigir culto. Ia lá num lugar por nome de Pimentel, que tem lá em cima. Aí nós ia nesse carrinho dirigir culto para todo lado. Depois eu troquei esse carrinho num caminhão, um caminhão Dodge, velho. E aí nós andávamos no caminhão, em cima da carroceria. Enchia o caminhão de gente, a carroceria, e saía para dirigir culto e pregar a palavra de Deus nesse caminhão. Foi muito tempo assim. Então essa igreja aqui é a continuação da onde nós passamos agora. Lá nós alugamos, iniciamos o trabalho lá. Depois compramos esse imóvel aqui, fizemos uma igreja menor do que essa um pouco, e agora ultimamente fizemos essa e demolimos a outra, sabe? Eu tinha um lote no bairro Santo Antônio, que chamava Cascavel na época. Eu comprei na mão do José Elias, que eles falavam Sozeca. E faltavam 5 prestações para terminar, eu doei esse lote para a igreja. Fizemos uma igrejinha de tauba lá, pequena, meia água. E nós não tínhamos dinheiro. Fizemos uns buracos no chão, colocamos tocos e pregamos umas tábuas em cima para o povo sentar. E só tinha chave na porta da frente. Janela, tudo era tipo de trinco de porteira, sabe? Ou então tremela, não tinha, ou tramela, não sei. E ali nós começamos lá. Nós damos o nome de Tabernáculo de Jesus na época. E de lá nós compramos esse lote aqui, onde nós estamos, da família do senhor Soli Teixeira,
Compramos um lote aqui e construímos uma igrejinha aqui de 10 metros por 5 com telhado de amianto. Então era lá e aqui. Os daqui lá ajudavam no trabalho lá e os de lá vinham. Nós fazíamos os cultos alternados, né? Mais ou menos isso. Em 1970, nós já tínhamos construído a igrejinha aqui. E assim nós começamos. Nossa intenção mais era ganhar alma, evangelizar. E até hoje, quando me chamam de pastor, me dá uma coisa fria lá dentro, sabe? Porque eu nunca pensei nisso, nunca almejei ser dirigente de uma igreja, nem ser pastor, nunca pensei nisso. O meu pensamento era só ganhar almas, pregar o evangelho, espalhar o evangelho e ganhar almas. Aí começamos a ir para outra cidade, mas a gente ia de bicicleta, porque não tinha, naquele tempo, ônibus, lotação, era difícil. Carro, então, nem se fala, só os ricos que tinham carro. Então a gente ia de bicicleta para Capim Branco, Palmital, Fidalgo, Lapinha, Prudente Moraes, esse lugar todo a gente ia de bicicleta fazer culto. Ia pela a linha da estrada férrea do Brasil na época, e a gente ia para Capim Branco, Matozinhos, evangelizando de bicicleta. Levava a Bíblia na garupa de bicicleta. Quando era de dia, domingo de dia, ele levava almoço e levava folhetos e a Bíblia. Quando era noite, levava só a Bíblia. E assim começamos a evangelizar as cidades vizinhas, os arraiais vizinhos, Doutor Lunes, Confins, de bicicleta. E o trabalho começou a crescer. Eu me lembro que a gente fazia um trabalho em Lagoa de Santo Antônio, quando começou, a gente não tinha carro. Então eu tinha uma bicicleta de carga. Um irmão chamava Maltino, ele ia na bicicleta de carga na frente com o alto-falante, a pilha presa na bicicleta. E eu ia atrás com a bicicleta, com o alto-falante, com o microfone falando, convidando o povo para o culto à noite. 2 bicicletas, um na frente carregando o alto-falante e o outro anunciando. E assim começou a obra aqui em volta, depois foi expandindo. Hoje tem outros estados, já abriu Peru, Portugal, mas aqui no princípio foi assim. Companheiros de fé. Ninguém faz nada sozinho, né? Então precisamos sempre da ajuda, do apoio, de um ombro amigo para nos ajudar. Nessa época converteu o pastor João Nunes, que hoje é pastor da igreja do bairro Santo Antônio, né? Onde começou a igreja de Itápolis. Ele converteu, me lembro. Aí converteu o pastor João Nunes, que nos ajudou, o pastor Luiz Acioli, que já era evangélico da igreja, acho que ele converteu na igreja batista da Lagoinha. E ele também veio nos ajudar. Teve o pastor Sidney, que trabalhava na Fato Tecido. E tinha o pastor Ismael, que converteu também depois. Era carpinteiro, ainda está vivo aí com 80 e tantos anos. Depois converteu o pastor José Barreto. Conhece ele, pai da Ninha. O Barreto chegou na igreja e nós não fizemos apelo. Quando nós íamos saindo, ele falou, escuta, eu vim para aceitar Jesus, ninguém vai perguntar, não sei, eu quero aceitar Jesus. Então nós oramos com ele e está até hoje um homem fiel a Deus também, que trabalhou muito na obra e tem trabalhado. Está com 90 anos, mas não para. Com uma semana, nós já vimos, lá para entrar lá em Capembão, tem um cruzeiro. E eles fizeram uma porção de bancos, uns 3 carreiras de bancos em volta. Em cima daquele assento fez outro. Em cima do outro assento fez outro. Ali sentava muita gente. E eu ouvindo lá do outro lado assim, cantar e pregar e glorificar o nome do Senhor. Não demorou. Foi 8 meses que nós estivemos ali. Ganhamos 32 almas. E não era fácil, não. Uns passavam, xingavam, outros debochavam. Nós estamos cantando, estamos louvando o Senhor. Quando tinha 32 almas, eu falei com o Zé Rosa assim, vou parar com o pastor Armando, para ele arrumar um salãozinho aqui e batizar este povo
porque já está no ponto de batizar. Nós já estamos ensinando eles como é que eu tenho que fazer, o que a Bíblia ensina. E aí, menina, ele arrumou. Sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior do que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Olha, eu diria àqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que saibais que o princípio da igreja foi, olhando com os nossos olhos carnais, foi muito duro, muito difícil, muito trabalhoso, mas foi um trabalho difícil que nós nunca sentimos o peso do trabalho. Eu me lembro de Capim Branco, às vezes estava chovendo e a gente tinha marcado o culto para lá e tinha uma irmã que abria a igreja, a irmã Esther, ela chamava Esther. E se alguém desanimasse, não vamos não, hoje provavelmente não vai ninguém lá, porque está chovendo para aquele lado. Alguém lembrava também, assim, olha, mas temos certeza que a irmã Esther está lá. Aí a gente pegava e viajava, sabe? Então, era Deus que nos capacitava e nos capacita até hoje. Nós éramos levados por Deus, o próprio Deus nos capacitou para fazer isso, tá? Muitas horas de oração no monte, pelas madrugadas, às vezes debaixo de chuva, trovejando, e nós e ali Deus tomava em línguas, falava, deixava uma palavra de ânimo, e a gente saía dali renovado no outro dia. Às vezes saía do monte 3, 4 horas da manhã, aí no outro dia estava no trabalho, sabe? Ninguém ganhava nada de igreja, sabe? Fazia impulsionado pelo amor de Deus que era derramado em nossos corações, pelo Espírito de Deus que em nós estava habitando e habita até hoje. Família. Casamos, eu tinha 17 anos, ele com 20. Nunca eu tenho que reclamar nada dele. Ele é um bom marido, um bom pai, criou os filhos ensinando a palavra de Deus. Os netos também, todos amam Armando muito. Eu sei que o meu casamento foi muito abençoado e nós já temos 62 anos de casado e estamos aí, um amando o outro. Que bênção. É difícil, viu? É porque, eu falo com todas as pessoas, é difícil ter um pai igual. Ele é um batalhador, um grande pai e o pai da família dele, da nossa, ele é pai de todo mundo. É uma pessoa muito
Tudo que depende de ser pai, ele está no meio. Ele nunca deixa um ipsos para trás. Tudo dele é cuidar dos filhos dele, da família dele. Ele é tudo que um pai precisava de ser. Que muitos que não são, ele faz para ele e para todos. E a gente não tem nada a reclamar, nada a acrescentar, né? Porque ele é um grande homem e um grande pastor. E além de cuidar da igreja dele, ele cuida muito bem da família dele. E ninguém reclama. Nunca vi falar, meu pai é uma pessoa, nunca vi falar mal dele. E é uma pessoa maravilhosa. Fazendo um gancho, eu falo sempre que a gente só tem a agradecer a Deus, né, por essa dádiva de tê-lo como nosso pai. Realmente é uma pessoa maravilhosa. Ele foi pai dos irmãos, ele é um paizão para a igreja e para nós é um pai presente, muito carinhoso, sempre presente em todas as situações das nossas vidas. Então eu falo que é um grande amigo acima de tudo. Né, pai? Te amo. Amém. É um excelente pai, um excelente avô, um excelente pastor. Você pode procurar em Pedro Leopoldo e região, não tem ninguém que fale nada de desabonar. É uma excelente pessoa, um pai maravilhoso. E um avô, uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente. Amando, este amor em tudo se reflete. Em nosso redor tudo é felicidade, tudo é música, serpentina e confete. E a alegria dura uma eternidade. O que eu tenho a falar com todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir através do vídeo, que
Nós, pessoalmente, não conseguimos mudar o mundo, mas podemos fazer parte daqueles que mudam o mundo. E cada um contribui com sua parte. Eu fiz o que Deus me permitiu. E meu conselho é que todos os evangélicos, todos que conhecem a palavra de Deus, que têm Deus no coração, que tenha mais amor pelas almas perdidas e procure ajudar de todas as maneiras possíveis a ganhar o maior número de almas possível para Deus, para conseguir transformando o mundo, para que o nome de Deus seja mais glorificado.